Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou Vanessa Rodrigues, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense, e integrante do LUPA, o Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual da UF. Hoje eu vou mediar a mesa intitulada Cinema Amador de Mulheres, em torno do filme Amamentar é Amar. Esse é o segundo debate dentro da programação da Semana do Cinema Amador do LUPA, e além desses debates, há uma mostra com 5 filmes amadores históricos, inéditos e digitalizados pelo próprio LUPA, entre eles Amamentar é Amar, que ancora a nossa conversa de agora, e esses filmes podem ser acessados gratuitamente até a próxima quinta-feira, dia 21 de outubro, na plataforma do Polo Audiovisual da Zona da Mata de Minas Gerais. A Semana do Filme Amador do LUPA está ligada ao Home Movie Day, que é o dia do filme caseiro, uma data que anualmente é comemorada em várias partes do mundo, tradicionalmente no terceiro sábado de outubro. A intenção desses eventos Home Movie Day é difundir e popularizar a importância dos filmes amadores e contribuir com a salvaguarda, com a preservação deles. Desde já, queria agradecer a participação de todos neste debate, tanto os participantes quanto quem está nos acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook do Centro de Artes UF. Antes de começar a nossa conversa, queria apresentar nossas debatedoras, a professora da UF, Marina Tedesco, uma das organizadoras do livro Feminino Plural, Mulheres no Cinema Brasileiro, a pesquisadora Laila Foster, referência nos estudos sobre cinema amador no Brasil, e a médica, co-diretora e roteirista de Amamentar é Amar, Marta de Luna Freire. Muito obrigada pela presença de vocês aqui nesta mesa. Então, eu vou começar com a Marta. Boa tarde, Marta. Primeiro, parabéns pelo filme. Acredito que a discussão é muito necessária e atual. Eu queria propor que você contextualizasse para nós em quais circunstâncias Amamentar e Amar foi feito, como surgiu a ideia, se havia algum debate sobre a questão da amamentação na época, ou se veio das suas próprias percepções, inquietações enquanto mulher e médica, também onde esse filme circulou, a sua relação com o cinema na época, enfim, queria que você falasse um pouco da história, por trás desse filme. Tá ótimo. Bom, é uma alegria estar aqui com vocês e rever esse filme, depois de uns 40 anos, mais ou menos. Então, esse filme foi feito em 1979, se não me engano. Eu estava recém-formada em medicina da UERJ, e tinha ido morar num lugar chamado São Roque do Paraguaçu, que não era nem uma cidade, era uma vila residencial no interior da Bahia. E eu fui para lá porque meu marido trabalhava na Montreal Engenharia, e lá esse local tinha sido escolhido para a construção de umas plataformas de petróleo, e tinha sido escolhido porque tinha um rio, com um calão suficiente, porque a plataforma tinha que ser construída na água e depois rebocada até a bacia de Campos. Então, esse local foi escolhido e foi completamente transformado depois para receber o canteiro de obras da Petrobras para a construção das plataformas. Então, quando eu fui para lá, eu era recém-formada, tinha 3 filhos, depois nasceu o 4º, baianinho, Rafael, e eu estava muito mobilizada com as questões de saúde da criança, entre as quais a amamentação, e muito mobilizada também pelas práticas de educação e saúde, porque que era um tom muito forte na UERJ, que depois viria a criar, a se transformar no Instituto de Medicina Social, construir o SUS, etc. Então, quando eu fui para lá, era como eu falei, era uma vilazinha de pescadores, e teve que ser totalmente removida, e os moradores tiveram que ser deslocados para outros locais, para que fosse liberado o espaço para a construção do canteiro de obras. E, para isso, chegou lá naquela comunidade uma equipe da Secretaria de Trabalho e Assistência Social da Bahia, com um grupo de assistentes sociais, que geralmente são mulheres, com os quais eu fiz logo amizade, algumas são amigas até hoje. E eu estava com uma bebê pequenininha, recém-nascida, amamentando como amamentei todos os outros, e elas sugeriram que eu fizesse algumas atividades ligadas à educação e saúde, com alguns grupos que já existiam lá na comunidade, muito ligados à Igreja Católica, que era, por exemplo, tinha um grupo de jovens chamado Paz e Bem. Aí eu fui chamada a fazer uma palestra sobre sexualidade, anticoncepção, essas coisas.
E como eu estava muito mobilizada com as questões da amamentação, que também era um movimento muito forte na época, como continua até hoje, né? Esse movimento começou no século XIX, na verdade, né? Então é uma questão não resolvida, entre aspas, né? E bem, e depois isso se tornou meu objeto de pesquisa, né, etc. Mas assim, eu tenho uma certa obsessão por esses assuntos ligados à maternidade. Então, e o meu marido, na ocasião, ele era engenheiro, né, da Montreal. Nós morávamos numa vila residencial dos engenheiros, que foi montada, então, o canteiro de obras, uma vila residencial para os engenheiros e suas famílias, e alojamento para os funcionários, né, para os operários. E tudo no meio dos antigos moradores que foram deslocados de suas casas e tal. Então, o meu marido, Estevão, ele já tinha esse hobby da fotografia e do cinema, ele gostava muito. E então ele tinha comprado uma máquina Super 8, que na ocasião era o must, né? E tinha filmado os partos, os passeios das crianças, etc. E fazia alguns filmes caseiros, assim, e eu participava, ajudava e tudo, eu também gostava. Então, quando essas minhas colegas, né, das redes sociais, deram ideia de fazer um vídeo, né, sobre algum desses temas de saúde, e então eu resolvi fazer sobre amamentação, né? Já naquela ocasião já tinha umas semanas mundiais de amamentação, com alguns temas, né, que anualmente iam mudando de nome e tal. E aí eu usei, fiz uma, assim, completamente amadora, né? Eu fiz um vídeo entrevistando algumas moradoras locais e outras que dá para ver bem assim quem são, né? Que eram minhas vizinhas da Vila Residencial, moradoras da Vila Residencial, mulheres lá dos engenheiros, né? E a maior parte dos depoimentos foi, como é que eu posso dizer, verídicos, sei lá, né? Foram depoimentos espontâneos e reais. Só uma das minhas colegas é que eu pedi para fazer uma encenação, porque as minhas colegas, realmente, que moravam, as mulheres dos engenheiros que moravam, minhas vizinhas, todas elas tiveram filho naquela época, estavam realmente amamentando e estavam mobilizadas por isso. Então, eu não tinha ninguém para falar mal da amamentação. E a gente sabe que as pessoas, quer dizer, depois eu fui perceber isso um pouco mais tarde, que os entrevistados dizem o que o entrevistador quer ouvir, né? Então, as moradoras da comunidade, eu realmente não sei se elas pensam aquilo que elas disseram, né? Mas, enfim, todo mundo era a favor da amamentação. Eu precisava que alguém falasse contra, para dar uma contrapartida. Então, uma das minhas vizinhas fez esse papel usando alguns dos argumentos que eram mais comuns, né, para as mulheres justificarem seu não desejo de amamentar, pelo menos naquela época, né, não era muito possível dizer que eu não quero amamentar porque eu não quero, né? Agora já se tem essa abertura. Mas então eu encomendei para ela algumas falas que eram os chavões daquela época, né? Ficar com o peito caído e não sei o quê, etc. E aí esse vídeo a gente exibiu em alguns eventos lá da cidade. A cidade tinha algumas festas, cidade não, a vila, né? Algumas festas, acho que era no dia de São Cristóvão e tal, e vinha gente de outras vilas para lá, e vocês sabem que numa cidadezinha pequena, numa comunidade pequena, médico é autoridade, né? Então, era eu, o chefe da obra, e mais algum líder local, éramos as autoridades que fazíamos a mesa. E aí a gente aproveitava para passar o vídeo também, né? Eu posso comentar ainda mais um pouquinho? Não sei se eu estou falando muito. Sim, não, é porque eu achei muito interessante que quando o Rafael veio me fazer essa proposta e recuperou alguns vídeos antigos, eu tinha me esquecido completamente desse filme. E eu lembrei, logicamente, de um outro vídeo bem mais recente que eu fiz, acho que há uns 10 anos,
porque depois, quer dizer, a minha carreira profissional se dirigiu mais para a docência, né? Eu me tornei professora da UF e depois fiz até um curso de especialização em comunicação e saúde, que eu continuei gostando dessa área. E eu fiz, junto com os alunos do curso de medicina, um vídeo sobre amamentação. E é tão interessante você ver, né, um intervalo de 30 e poucos anos entre um e outro, como as temáticas, algumas são as mesmas, né? As abordagens mudaram, né? Por exemplo, jamais se falaria hoje em dia, jamais se falaria ou se daria um título de um filme sobre esse assunto, amamentar é amar, né? Porque o contrário não é verdade. Não amamentar não é não amar, né? Mas naquela época isso era muito forte, isso era uma fala, né, de incentivo mesmo. Então é isso. Depois, se vocês perguntarem mais coisas, tá? Está ouvindo? Microfone mudo, Vanessa. Foi. Desculpa, gente. Então, uma pergunta agora para a Nina e para a Laila. O estudo, né, da história do cinema amador e profissional feito por mulheres é ainda muito pouco explorado, né, dentro da historiografia oficial do cinema brasileiro. Amamentar e Amar, por exemplo, é um filme que não consta, né, nessa historiografia oficial, apesar da importância e da temática. Eu queria que vocês comentassem, né, como é possível fazer convergir essas pesquisas nesses dois campos, né, do cinema amador e profissional realizado por mulheres. Quer começar, Nina? Já me destacaram aqui, eu vou começar. Não, primeiro eu quero agradecer, enfim, o convite de estar aqui, quero agradecer Marta pelo filme, foi ótimo assistir, também agradeço muito estar aqui com a Nina. Eu fiquei pensando em muitas coisas, assim, a partir do seu filme, Marta, porque, enfim, apesar do meu tema de especialidade, né, acadêmica, ser enfim, a história do cinema amador brasileiro, eu acho que, como pesquisadora, enfim, uma pessoa muito próxima dos arquivos, que eu acho que é onde tudo isso começa, né, onde isso converge, né, o cinema amador e o cinema profissional, as escritas da história, né, a historiografia, eu sempre tive uma atenção muito grande, né, para esses filmes dirigidos por mulheres. Enfim, hoje em dia a gente tem né, muito pelo trabalho da Nina também, né, de organização desses livros, e a gente tem né, conseguido organizar esse campo, né, passando muito por uma constituição de uma filmografia mesmo em relação a esses filmes. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante, né, quando a gente se confronta com a maternidade também, né. Então, aí tem essa dimensão desse campo que está se constituindo, se fortalecendo, né? Ainda bem que, enfim, pensar o cinema produzido por mulheres, e aí dentro desse recorte também a gente pode pensar esses filmes que vão ter um recorte feminista, né? Quer dizer, que vai tomar, né, a questão nessas discussões todas que atravessam os nossos corpos e as nossas mentes. E aí a gente chega nesse lugar que é o lugar de pensar a maternidade, né? Que aí já é outro campo, assim, dentro dessa filmografia, né? E aí, Marta, é genial você dizer que o depoimento que desmistifica, né, o amamentar e amar é um falseamento dentro daquele documentário, mas não tanto falseamento, né? Que no fundo é dar uma voz para esse lugar desmistificar, de alguma forma desmistificar, porque é muito interessante como até hoje, quando a gente escuta uma mãe que fala isso, e aí quando a gente entra no campo da maternidade, quando a gente vira mãe, é muito impressionante como a gente habita muito rapidamente um campo de tabu, né? Um campo de tabu em relação aos nossos próprios desejos, se vai mostrar o peito na hora de amamentar ou não, né? Como é que vai parir ou não, como é que vai sentir desejo depois de ser mãe, né? Quer dizer, então tem toda essa mística em torno desse corpo, e que a gente ainda tem, ainda nos faltam imagens, né? A gente tem, né? E aí eu pensando
nesses filmes que vão talvez lidar com isso mais diretamente, né? Eu fico pensando como o filme Feminino Plural da Vera Figueiredo começa com uma cena, assim, de um parto, né? Uma imagem, assim, super forte. E é muito importante que esse filme comece com essa imagem super forte, né? Quer dizer, esse lugar muito visceral da maternidade. O seu filme me lembra muito, Marta, um filme dirigido pela Maria Luísa Buim, que é o Creche Lar, que ela vai falar das creches parentais na Vila Kennedy, no Rio de Janeiro. Né, quer dizer, essa coleta também de depoimentos, né, e das mulheres um pouco se organizando em relação à maternidade, também numa proximidade muito grande com a igreja, né, local. E aí penso em outros filmes que aí não são necessariamente filmes brasileiros, assim, mas tem uma diretora norte-americana que chama Marjorie Keller, que ela dirige um filme que chama Misconception, que é um filme, agora eu não vou lembrar o ano, mas é um filme que ele é filmado aí nessa absorção também do cinema experimental, da câmera 16mm, né? Quer dizer, de uma pessoa que vai filmar a própria família. Se eu não me engano, ela tá entrevistando a cunhada, né, no período da gravidez, né? E em inglês tem esse jogo, né? Conception, concepção, e misconception como, né? Quer dizer, tem alguma coisa errada nessa percepção que a gente tem, né, da maternidade. E essa a cunhada grávida, enfim, falando dessas coisas. Tem uma hora que ela fala assim, nossa, se eu soubesse que ia ser assim, acho que eu não tinha engravidado, sabe? Então, eu fiquei pensando muito o seu filme dentro desse conjunto, né? Desses filmes que vão endereçar a maternidade, também vão estar o tempo todo jogando com essa mistificação e esse código visual que a gente tem da maternidade, né, do momento do parto. Eu sempre dou muita gargalhada quando eu vejo em novela, né? Teve uma novela que uma mulher estava dentro do carro e estava rolando um tiroteio, e aí, em 2 segundos ela gemeu e sabe? Que a gente convive com essa. Por mais que a gente tenha caminhado, né, nos feminismos e não sei o quê, se a gente for pensar numa cultura visual da mulher e da maternidade, né? Essa ideia de um corpo santo, né? Essa ideia de que você, enfim, sabe de tudo e você não sabe. A mãe não sabe, a gente não sabe de nada. Na verdade, quando a gente, né? Inclusive essa coisa né, esse desejo, né, de discutir a maternidade, né, e dar conta. É muito bonito também ver as mulheres falando das dificuldades, né, de não saber. A gente não sabe das coisas. Eu não sabia o que leite descia. Eu via minha mãe nervosa do meu lado, eu estava assim, já tinha passado pelo pior, não sabia que leite descia, e meu leite demorou um tempão para descer, sabe? Que a gente. É um tabu, não sei se é um tabu, mas por que a gente não fala? Porque parece que a gente já nasce sabendo, não nasce, não sabe, né? A gente não sabe mesmo. E aí é muito interessante também pensar como o seu filme também vai atravessar, né, a história da maternidade, né, das imagens da maternidade, quer dizer, as concepções também, né? É muito interessante ver as mulheres falando no filme, eu dei de mamar até 10 meses. Hoje em dia, a meta das mulheres é 2 anos. Que aí também essas coisas vão sendo, né? A gente vive um momento também de discutir a importância da amamentação, né? Tem sempre também uma preocupação nossa em ser, né? Nossa, atingir as metas. A meta hoje em dia são 2 anos, né? E como essas coisas vão mudando, né? Quer dizer, a questão da medicina, né? Quer dizer, como elas vão falando que os médicos vão indicando as fórmulas, né? A gente também vai pensando também nas diferenças sociais nessas relações também, né? De como né, as mulheres de classe média estão lidando com uma questão, talvez o desejo de sair e não dar de mamar, e, né, e as outras mulheres estão lidando com questão de desnutrição, ou também de como os médicos vão... Essa coisa de falar que o leite está fraco, né? Quer dizer, tem uma coisa muito ideológica nisso. Leite está fraco, né? Taca a fórmula, enfim. Tem toda essa... O filme também vai propor toda essa costura, né? E também dentro da história né, do cinema e do feminismo, né? Como é que as mulheres vão organizando-se, né? Como é que você se organiza? Você fala, assim, você tem uma fala ali no começo, você fala super bem, né? Você tem o texto que você lê, enfim, que você lê não, que você vai falando, mas quer dizer, como é que a gente vai construindo discursos, né, em relação à nossa própria experiência e vai acionando outras mulheres em relação, né, à sua própria experiência, né? Então, eu acho que tem muitos elementos, assim, e eu acho que tem grupos discutindo, né, essa filmografia, e eu acho que o seu filme tem que entrar, assim,
nessa discussão, né? Porque essas imagens, infelizmente, são raras ainda, né? Eu acho que a gente, não sei, talvez a Nina tenha em mente alguns outros filmes que talvez, dentro da história do cinema brasileiro, conjugue, né, essa questão, enfim, do corpo. A gente tem esses filmes do Renascimento do Parto, que é uma série de filmes que enfim, tem até o 3 ou 4, né, que eu acho que são filmes que estão orbitando dentro desse escopo, mas historicamente acho que não são muitos, né, Nina? Não sei se... Eu fiquei tentando pescar aqui na cabeça, mas eu acho que sempre que a maternidade aparece, e aí para mim aquela cena dela no carro, é muito legal, que você dirigiu muito bem, né, que é ela na frente de um carro, com o ombro assim encostado, né, eu penso, é interessante como ele destoa em vários aspectos, assim, mas eu achei fantástico, né, que quer dizer, o depoimento, né, que vai, né, colocar uma crise ali nessa mulher que fala, não queria, porque eu queria sair, não queria, como é né, um depoimento que você teve que criar uma forma para dar voz a ele, né? E aí, aquilo que você comentou também muito interessante, né? Imagina essas mulheres que vão falar sobre a sua própria experiência, como elas estão jogando o tempo todo, né? Com uma espécie de ideal de maternidade que elas têm que a gente dá conta, né? Que a gente internaliza de uma forma... É muito impressionante como a gente internaliza essa coisa né? A gente está o tempo todo, eu acho que vai ser o resto da vida, eu estou melhorando um pouco, mas parece que é o resto da vida, né? Que a gente vai lidar com esse ideal, que aí vai perpassar o ideal do parto, primeiro o ideal do parto, depois da amamentação, depois da alimentação dos filhos, depois da criação, enfim, é um não cessar, né? Da gente ficar o tempo todo lidando com uma cultura que dá um certo lugar para a maternidade, que a gente sabe que é muito idealizado, né, Marta? Mas acho que era um pouco isso, assim, para começar a conversa, assim. Acho que muito do que tinha que ser falado para responder, né, essa provocação inicial da Vanessa já foi falada, então vou acrescentar algumas coisas, nós vamos na mesma direção, né? A gente tem esses grandes eixos que estruturam a historiografia do cinema brasileiro, mas se a gente for pensar, as outras cinematografias também não é tão diferente, né? Essa centralidade na produção, nos filmes, no longa-metragem de ficção, né? No cinema profissional. Então, ainda existem hierarquias, ainda que isso tenha se modificado parcialmente, ainda existem hierarquias, né? Existe uma centralidade, e dentro desses estudos existe uma centralidade dos estudos de quem dirige, né? Então existe essa centralidade, né? Nessa visão, né, de direção, de autoria, que atravessa até hoje o nosso campo, que atravessa até hoje o fazer história, e existem questões práticas também, né? Isso acontece por uma reprodução de uma tradição que muitas vezes se dá quase que no automático, né? Porque os estudos de cinema, de audiovisual são assim, então é assim que eu vi, é assim que eu vou continuar fazendo, e nem sempre se pensa muito sobre isso. Mas também porque acaba sendo menos complexo num país onde é tão complexo pesquisar cinema e audiovisual, se voltar para aquilo que é minimamente disponível, constituído, que há fontes, né? Se nós tivéssemos mais lupas, né? E aqui eu aproveito para fazer um parênteses para agradecer muito o convite, porque tenho uma enorme admiração pelo trabalho que é feito por todo mundo que está engajado no laboratório, mas se nós tivéssemos mais lupas, poderia ser mais fácil de ser diferente, né? Se a gente olhar a situação da Cinemateca Brasileira, né? Porque acho que uma coisa muito importante que foi falada é essa, né? De onde o profissional e o amador se encontram os arquivos, né? Os arquivos são fundamentais, seja para o que for que a gente
vai estudar, né? Se a gente olhar a Cinemateca Brasileira, né, que em tese, instituição máxima, onde guarda grandes filmes consagrados na história, né, e vive a situação que vive, se voltar para uma produção de curta-metragem amadora, né, que não tem circulação comercial, é ainda mais difícil, né? Então acho que é um encontro dessas duas coisas, né, de uma tradição que hierarquiza a produção, que é centrada basicamente na produção, que tem sido desconstruída, mas que ainda está bastante vigente, e a questão da praticidade de pesquisa, né, nos meus estudos sobre mulheres nas equipes de câmera, se eu não me voltar para os longas-metragens lançados em salas de cinema, é impossível de fazer, senão eu vou ter que produzir dados para depois trabalhar o que eu quero. Então, isso também limita as nossas pesquisas, né? A falta de informações sistematizadas sobre curtas-metragens, né? Sobre filmes audiovisuais não profissionais. Então, uma convergência de todas essas coisas, né? Mas tem se modificado e instituições como a UFA são fundamentais para isso, né? Mas eu queria falar de algumas coisas que vocês duas trouxeram, né? Que é, primeiro, o plano fake, eu amei também. Amei saber disso, porque realmente é essa voz destoante, né? E aí a gente fica pensando, essa voz seria possível se fosse de outra maneira, e acho que até tensiona essa questão do que é verdade e o que não é verdade, né? Só porque foi pedido pela equipe do filme para que uma mulher que não diria aquilo dissesse aquilo, isso significa que não é verdade? Né? Isso tensiona. Acho que esse relato da Marta e o filme tensiona, né, dialoga com questões fundamentais para o próprio documentário. Né? Porque tem ali uma voz que jamais se colocaria, justamente por isso que Marta falou, né? Também as pessoas respondem sabendo aquilo que a gente quer escutar, então muitas vezes. E aí, indo ao encontro dessa questão da maternidade idealizada, né? Que é totalmente isso, né? Quantas coisas as mães pensam e que não tem, né? Se não for um espaço muito seguro, não vão se sentir confortáveis de falar, porque vão ser socialmente julgadas, né? Eu já ouvi de amigas minhas que falaram, eu amamentei durante 6 meses, porque depois também não estava mais aguentando, eu precisava voltar a trabalhar, eu estava ficando doida dentro de casa, mas eram casos que tinha sido uma opção, poderia ter ficado mais, mas quantas assumiriam isso publicamente, mesmo hoje? Assim como essa questão desse lugar idealizado da maternidade que afeta as mães e as não mães, né? Quando a gente vai falar, não quero ser mãe por conta disso, não quero ser mãe porque eu quero priorizar minha carreira, e no sistema que a gente vive, a gente sabe que ser mãe prejudica a carreira das mulheres. Não quero ser mãe porque não gosto de criança. Falar essas coisas são choques, né? Assim como várias afirmações feitas pelas mães. E aí acho que a importância de produzir, né, das mulheres produzirem conteúdos, né? E concordo totalmente que falta essa cultura visual, né, em relação a esses temas, né? Faltam essas imagens e a produção amadora tem muito a contribuir nesse sentido, tanto de imagens que já foram, tanto, né, de filmes que a gente, né, como esse, O Amamentar e Amar, e outros filmes que a gente venha a encontrar, ou venha pelo menos a encontrar registros que existiram, quanto imagens, né, filmagem de parto, filmagem de amamentação, essas imagens da esfera doméstica que podem servir para a gente pensar uma série de coisas e para construir também essas visualidades, né, que eu concordo, eu também não consegui me lembrar de muitas, né, mas eu me lembrei
Aí é uma imagem, não é uma imagem de maternidade, né? Uma imagem de não maternidade, que é para onde eu sempre né, acabo levando, de certa maneira, as discussões, né? Tem um filme que é feito por um coletivo feminista mexicano, um filme ali do finalzinho dos anos 70, que é um filme em defesa, né, da descriminalização e da legalização do aborto, e é um filme que mostra, e mostra mesmo, não está nem desfocado, né? Mostra o procedimento do aborto, feito num hospital, de maneira segura, né? Então, mostra ali a mulher com a perna aberta, faz um plano de detalhe, né, de como é que é o procedimento do aborto. E aí, é um choque ver aquilo numa tela, porque a gente também não tem essas imagens das coisas como elas são, né? É tudo muito mitificado e imageticamente mitificado, né? Porque é uma coisa tão simples, é um procedimento tão simples que é assustador o quanto ele é simples, pelo menos para a gente que não é da medicina. Né? Então, foi um choque para mim assistir essa imagem, sabe? Porque é isso, um procedimento tão simples, como isso pode ser alvo de qualquer polêmica. Então, acho que essas imagens das mulheres e do corpo das mulheres e dessa interação medicina, corpo das mulheres, né, que vai se modificando com o tempo, como a Marta traz no filme, são imagens que ainda precisam ser muito mais produzidas e circularem mais, né, e acho que o cinema amador pode trazer pontos de partida muito interessantes para a gente, como é o Amamentar e Amar. Muito bom, obrigada. Quem tiver, né, alguma pergunta ou comentário, pode escrever aí no chat, que repassamos para as debatedoras. Então, né, eu vou voltar para a Marta novamente. Marta, eu queria, na época, né, que você produziu o Amamentar e Amar, você conheceu outras mulheres que também faziam cinema amador, né? Como que era esse cenário da participação das mulheres, tanto em relação ao acesso aos equipamentos, quanto à realização cinematográfica ali, né, no final dos anos 70, início dos anos 80, próximo de quando você fez o filme. E aí também, né, se você quiser comentar as falas da Ina e da Laila, fica à vontade. Sim, Vanessa, não, eu não conhecia ninguém. Para mim, aquilo tudo não passava de um hobby doméstico, né? Meu e do meu marido, né? E, por exemplo, quando ele filmou o parto da minha segunda filha, por exemplo, eu não tinha mais ninguém que tivesse filmado o parto, né? Então, era uma coisa, não tinha essa mentalidade assim, né? Depois eu também só vim a produzir alguns pequenos, né, audiovisuais na universidade também, né? Eu fiz um vídeo com o meu outro filho, que naquela ocasião estava publicidade também, sobre era chamada uma experiência caloura, sobre a mudança curricular do curso de medicina. Fiz esse outro também sobre amamentação, né? Mas não estava inserido em nenhum grupo, não. E acho que mais uma coisa mesmo pessoal, né? Um desejo e um prazer, né, pessoal. E, como eu falei, o tema era um tema que era meio obsessivo, né? Não só porque eu tenho 4 filhos, etc., mas eu trabalhei depois com maternidade também academicamente, né? Não usei como fontes filmes, mas revistas femininas, né? Discuti o discurso maternalista no Brasil, um pouco fazendo parte do quadro da história da saúde da mulher e da história da medicina, né? Mas eu acho legal, né? A Nina falou uma coisa das fontes, né? E eu fiquei pensando agora como esse material também é uma fonte de história né, da amamentação e história, já puxando para o meu lado, né, da saúde coletiva, né? Porque durante minha pesquisa de doutorado, que eu trabalhei com as primeiras décadas do século XX, mas eu recuei um pouquinho para o final do século XIX também, trabalhei com um pediatra muito conhecido na época, que era Moncorvo Filho,
Então eu acompanhei um pouco, por exemplo, como é que era esse discurso pró-amamentação, né? Então, ele sempre existiu, mudavam às vezes um pouquinho os argumentos, um pouco mais religiosos, mais humanitários, depois mais científicos, chamar o leite materno de sangue branco, enfim, é como a Laila falou, as fases, né, a duração da amamentação, né, variava, agora 2 anos. Eu participei há pouco tempo de um evento sobre amamentação e eu via discursos assim, extremamente orgulhosos de mães que amamentaram até os 3, 4 anos. Então, coisas impensáveis naquele momento em que o que se defendia era pelo menos até 6 meses de idade, né? Que era o que se sabia em termos científicos de necessidades nutricionais das crianças. Mas zero de análise sobre as condições da mãe, né? Tanto que estimulava-se muito, e ainda se estimula muito a amamentação, e não se discute o desmame, né? Que é um problema talvez até mais complexo e mais difícil para as mulheres do que amamentar, né? Muitas dizem que é mais fácil amamentar do que desmamar, né? Então, tem poucos trabalhos também sobre isso, né? Sobre desmame. Então, eu acho que a ausência também desses temas também já é né, um caso interessante para se discutir, né? Mas o tema, eu acho que continua muito atual mesmo, né? A Laila falou bem dessas questões, a discutir até se quer ser mãe ou não, né? Como essas pressões sociais ainda são fortes, né? E como a gente, né, nós mulheres, ainda sofremos essas tensões, né? Voltando agora, então, para a Nina e para a Laila, queria que vocês falassem também um pouco, né, da importância, os desafios, as perspectivas de reescrever, né, a história do cinema feito por mulheres no Brasil, de inserir, né, essas mulheres como parte significativa da realização cinematográfica, tanto do cinema amador quanto do profissional. Bom, é um desafio, de fato, desafio é uma boa palavra para isso, porque vai ser, mesmo atualmente, que é um momento histórico mais receptivo para esse tipo de estudo do que de 10 anos para trás, né, onde era muito mais difícil fazer isso. É um desafio por várias razões, né? Porque tem toda essa questão ligada a arquivos e à preservação, que a gente já falou, né? E que sabemos que foi diferente, né? As trajetórias de homens e mulheres no cinema foram diferentes, e o quanto isso ficou registrado e com que critérios essas trajetórias foram avaliadas, né? A gente sabe que isso é profundamente marcado por gênero, assim como também é profundamente marcado por classe, por raça, né? Por identidade de gênero, etc. Então tem essas questões objetivas, mas também tem o fato de que nunca é uma inserção, né? Sempre é uma desestabilização, né? Esses estudos sempre trazem uma desestabilização, seja estudos da atuação das mulheres, sejam estudos referentes a cinema não profissional, né? Sempre traz uma desestabilização de como essa história foi construída, né? Isso aponta para as lacunas, isso aponta para critérios que não foram explicitados, isso aponta para disputas de projetos políticos. Então, sempre incomoda, de alguma maneira, porque quando surge, enfim, alguém com uma produção amadora enorme, né? Aí fico pensando no teu doutorado, né, Marisa? Quando surge alguém, né, que tem
uma produção enorme dentro de um determinado contexto, e aí nunca se ouviu falar. Como assim, né? Que história é essa que nunca se ouviu falar? Ou quando aparece um filme que discute um assunto que até então se acreditava que não tinha sido discutido, que não tinha sido discutido no longa-metragem, tinha sido discutido no curta, né? Tinha sido discutido no filme educativo, ou quando aparece uma cineasta, né? Por exemplo, entre tantos exemplos, né? Uma Helena Sober, uma Adélia Sampaio, um filme como Feminino Plural, né? Como que isso não estava presente até agora, né? Então, isso causa desconfortos também, né? Porque nunca é sempre uma questão de inserir e desconstruir ao mesmo tempo, né? E como fazer essa inserção sem apagar as invisibilidades históricas, né? Então, agora são conhecidas, mas é preciso lembrar que durante muito tempo não foram conhecidos, durante muito tempo tal produção não foi valorizada, né? Então é um desafio, né? Por questões objetivas, por questões subjetivas, por questões de tradição, é um desafio, né? Esse campo, né, dessa história das mulheres, até porque, em geral, não puderam ter uma filmografia tão vasta. Então, isso também é uma questão da gente pensar em todas as esferas, né? A gente olha, por exemplo, isso acontece no cinema profissional, talvez isso aconteça no cinema amador, né? Em geral, quem constituiu uma filmografia maior de filmes amadores foram homens, né? E aí a gente vai estudar essas grandes filmografias amadoras ou não, ou a quantidade e a duração dessa realização, né, que em vários casos chegou a décadas, como que a gente vai ver essa situação de filmes feitos mais isoladamente, como é o caso do filme que a gente está debatendo aqui hoje, e que gera tanto debate, que tem sua atualidade, que tem sua importância. Então, tudo isso são desafios mesmo para a gente pensar. Bom, só acho que vocês estão me ouvindo? De repente sumiu o meu som aqui. Não, acho que só para complementar, eu acho que só para também vou citar alguns filmes que eu fui lembrando no caminho que a gente estava aqui conversando, né? Que a Nina lembrou, enfim, o tema do aborto. Eu lembrei de 2 filmes brasileiros: O Ventre Livre, da Ana Luísa Azevedo, né? O Aborto dos Outros, da Carla Gallo. Aí a gente vai fazendo também esse esforço de organizar filmografias. O que eu acho que a Nina já falou, acho que muito das dificuldades, eu acho que principalmente porque quando a gente lida com essas pesquisas que no fundo a gente tem que, de alguma maneira, construir o campo, que é um pouco também quer dizer, o trabalho que eu fiz com o cinema amador, né, que você faz um esforço de construção do campo, né, e aí, pensando no cinema amador, no filme doméstico, tem muitas imagens eu já atravessei muitas imagens de parto, de nascimento, de nascimento, porque aí é quando atravessa essa coisa da vida, né, quer dizer, você vai filmar, né, a Marta disse que também foi filmada no nascimento, acho que da filha, então essas imagens existem, né, mas é interessante esse pulo que a Marta dá, né, quer dizer, é um filme amador, mas é também um documentário, né, de como também o cinema amador, ele também é multigênero, né, ele é amador, mas ele é um documentário, né, então ele entra dentro da historiografia do documentário, né, ele entra dentro da produção de filmes de mulheres, então quer dizer, o cinema amador também às vezes tem essa dupla face, né, às vezes o filme é amador, mas é experimental, né? O Antônio Moreno, não no caso do Antônio Moreno, mas tem uma tradição do cinema pintado à mão na história do cinema amador. E aí eu fiquei lembrando também, quer dizer, de como, né, que a gente sempre, um dos eixos centrais, quer dizer, para a gente pensar a historiografia do cinema amador, é a tecnologia, né? Então, quer dizer, quando o pai do Rafael consegue comprar uma câmera, ele é um agente que possibilita uma série de filmes. E aí eu fiquei lembrando, por exemplo, tem uma pesquisadora mineira que agora
tá lidando com os filmes... ai, meu Deus, me fugiu o nome completamente, eu vou lembrar. De uma cineasta mineira que concorreu nos filmes do J.B. Mesbla, que tinha a questão do feminino nos seus filmes, né? A Moema Pascoini também estuda um festival de cinema amador em Aracaju, e um dos filmes vencedores foi um filme dirigido por uma mulher lésbica, que é a relação dela com a companheira dela na época. Então, essa imagem, né, que emerge. Mas aí, quando também a gente vai lidando com esse tipo de pesquisa, também a Nina já falou, tem a dimensão da preservação, né? Quer dizer, às vezes você acha o filme não está bem, aí como é que você digitaliza? A gente tem uma situação muito precária nesse sentido, eu acho que, por conta disso, acho que iniciativas com Lupa são super importantes. Mas o que acontece, eu acho, nessas pesquisas que a gente tem que, de alguma forma, construir tudo, né? Para conseguir chegar em certos lugares, é que isso dá muito trabalho, né? Isso dá muito trabalho. E se você, quer dizer, eu tive a sorte de ter o meu caminho profissional marcado pela universidade, que, no fundo, né, acho que eu sou mais pesquisadora e menos, mas assim, foram as bolsas de pesquisa que me permitiram avançar nesses estudos. E você tem muito pouca possibilidade de avançar nesses estudos se você não estiver nesse espaço institucional, né? Porque dá muito trabalho, né? Você tem que viajar, você tem que fazer entrevista oral, você tem que ir nos arquivos regionais, né? Você tem que... E assim, muito, muito frequentemente, né? Outro dia eu estava assistindo As Aventuras Amorosas de um Padeiro. E tem, enfim, a Maria do Rosário, ela é atriz desse filme, ela é atriz de Macunaíma, ela é atriz de vários, aí você vai vendo assim, ela é atriz de vários filmes, aí você fala assim, tá, vamos ver, o que aconteceu, né, por que, enfim, ela apareceu em filmes super importantes ali dos anos 60, enfim, acho que ela aparece no Jardim de Guerra, tem uma série de filmes super icônicos que ela aparece, né, e aí eu fui ver, ela dirigiu um filme também, e produziu outros filmes, né. E aí você se depara com isso, assim, poxa, para eu conseguir saber mais dessa mulher, eu tenho que assim, revirar, quer dizer, você não acha uma fonte para falar disso, né? Então, é muito trabalhoso constituir campos, né? Que é o trabalho que a Nina, né? Que a Carolina também tem feito, e aí publicação é fundamental, livro é fundamental, né? É fundamental que em algum momento a gente organize filmografia. O meu sonho é organizar essa filmografia do cinema amador, que eu não sei quando eu vou conseguir organizar, mas esse trabalho básico, né? E aí, repito, né? Marta agora, Marta, se prepara que vai ser acionada, assim, porque eu já vou espalhar também o seu filme para um grupo de pesquisadores mulheres também, né? O grupo do Poéticas, da UFMG, que eu acho que são imagens que interessam muito, né? Mas aí eu acho que toca nessa questão. E um outro desafio que eu acho, e aí a sala de aula, né, os cursos de história do cinema são espaços ainda que vão condensar. Por mais que a gente tenha todas essas discussões permeando, você vai chegar na universidade, invariavelmente a história do cinema vai continuar sendo contada de um certo jeito, né? Enfim, e eu tenho feito muito esforço para que, enfim, eu não sou professora, dou aula, mas não sou professora de universidade, que a gente tem que mudar esse discurso historiográfico nas universidades também, né? Nos moldes dos nossos cursos. Será que ainda vai interessar a gente começar com cinema silencioso, depois, né, as vanguardas francesas, aí depois interessa isso, ou interessa numa aula de história do cinema, a gente vai falar da imagem, enfim, da maternidade, a gente vai falar da imagem do amor, a gente vai falar da imagem dos corpos, né? Por que a nossa entrada na história do cinema vai continuar sendo pautada por esse discurso historiográfico, né? Essa estruturação, né, que diz que a gente tem que... Eu acho que esses filmes têm que... Eles entram, não estou falando que não entram, mas esse ainda é outro desafio, né, Nina? Quer dizer, de como é que a gente vai conseguir também falar, né, desses filmes não como apêndices, né, da história do cinema, mas como constitutivos da história do cinema, claro que talvez num outro eixo, né, num outro lugar, né, mas são constitutivos, a gente não tem que, né, criar cursos optativos para que que essas imagens, né, animem,
né, uns discursos historiográficos sobre o cinema brasileiro. Então, é muito trabalho, enfim, eu teria que ter 20 vidas, assim, para dar conta de tudo que a gente vai catando, né, Nina, e quer pesquisar, porque a gente não consegue. Eu estava pesquisando a Maria do Rosário, também estava pesquisando uma outra atriz que aparece em vários filmes, aí você vai ver também dirigir o filme, sabe? Então, não que o dirigir filme seja, né, o eixo principal, mas a gente sabe o quanto que era difícil dirigir um filme, uma mulher dirigir um filme. Então, esses esforços, né? Enfim, Marta dirigiu um filme, né? E aí que talvez o cinema amador ele propicia essa facilidade, né? Você conseguiu fazer o filme junto com o seu marido, mas fez, né? E chegou, estamos aqui em 2021 discutindo, né? Então, é isso, é muito trabalho. E aí, então, né, ainda dentro desse assunto, queria continuar perguntando para a Laila, né, e para a Nina, como que essa perspectiva de gênero também, né, de gênero feminino, pode enriquecer essas pesquisas sobre o cinema amador no Brasil? Eu posso falar bem rapidinho, porque Laila que é especialista, né? Acho que tem acho que a gente tem essa tendência em geral, né? Que de mudar os objetos, mas fazer adaptações do que já está constituído, né? Então, né, ela falou, né, por exemplo, desse cronológico ao invés de temático, né? Eu tinha falado antes, né, de descobrir cineastas que tiveram uma longa trajetória né, dentro do amador, né, descobrir mulheres que dirigiram e a gente não sabia, né? Então, a gente está sempre trabalhando nessa ambiguidade, né, que ao mesmo tempo que a gente está contestando, todos os nossos trabalhos mais ou menos reproduzem uma série de coisas de como esse cânone excludente foi conformado, né, e muitas vezes sem perceber, né? Então a gente tem que olhar para as nossas pesquisas o tempo inteiro para ver o que a gente está, o que está passando ali e a gente não está vendo, né, dessa tradição de como os estudos de cinema e audiovisual têm sido feitos, né? Então, eu acredito, né? Não sou uma pesquisadora, né, de cinema, né, de cinema amador, de cinema doméstico, né? Então, acho que lá dá para falar com muito mais propriedade que eu, mas acho que uma contribuição seria essa, né? Seria, nesse campo também é preciso fazer muitas escolhas e escolhas que, né, de conformação de um estado, de um panorama inicial, né, para depois poder se aprofundar nas questões que interessam, né? Então, muitas vezes tem que fazer esse primeiro levantamento para depois conseguir chegar onde quer, né? Lá não estava falando sobre isso. Então, acho que pode trazer esse tipo de questionamento, né, da gente não simplesmente trocar os objetos. Isso é uma questão, né, na história do cinema de mulheres, né? A gente quer simplesmente trocar os objetos, a gente quer falar, teve esse grande diretor, mas também teve essa grande diretora, né? E não é isso, né? É aproveitar essas lacunas e essas invisibilidades e o explicitar desses critérios para tentar fazer essas histórias de uma outra forma. Então, eu acho que essa poderia ser uma contribuição. A cineasta mineira que eu citei do JB é a Rosa Maria Antunes, que ela tem 2 curtas que participaram do JB, e, enfim, tem uma pesquisa sendo empreendida sobre ela. Eu ampliaria essa questão do cinema amador, né, e colocaria dentro de uma coisa do curta-metragem, né, porque aí não o cinema amador como um subnicho do curta-metragem, né,
mas invariavelmente a gente não tem que tirar essa centralidade do longa-metragem quando a gente vai, quer dizer, pensando inclusive, né, os dilemas de um país como o Brasil, né, enfim, que a própria produção do cinema também vai uma dificuldade já de partida, assim, né, mas o que eu percebo também muito, né, quer dizer, são pesquisadoras, né, que vão também encontrar os objetos que permitam que possam descobrir, né, coisas que as tocam, né, quer dizer, a gente tem, né, a pesquisa, ela é guiada pela pergunta, né, e as perguntas que a gente tem feito, né, atualmente versam sobre isso, né, como é que a gente cria um repertório de outras imagens, de outros imaginários, como também a produção das mulheres vai trazer complexidades, né, porque também não existe um cinema, né, que tem que ser feito pelas mulheres, né, quer dizer, as discussões estão aí, né, para a gente pensar, né, nessa complexidade também, né, de como que a gente representa desejo, corpo, né, como segue ou não as expectativas que a gente pode ter em relação a esse tipo de produção. Mas eu vejo muito isso, uma energia de mulheres pesquisadoras que vão encontrar coisas, né? Que vão, né? A gente pega um fiozinho ali e aí vai descobrindo essas searas, esses campos de produção. Quer dizer, eu descobri recentemente a Norma Bahia Pontes, que, enfim, quando você vai ver os filmes, você quase cai para trás. Que Marta, a Norma Bahia Pontes é uma cineasta, enfim, fez alguns filmes no Brasil, depois foi trabalhar com o Matic, né, que também já não é um formato amador, mas o vídeo também criou esse campo de possibilidade para as mulheres, né, então ela vai fazer vários filmes, né, sobre a questão, né, do corpo feminino, mulheres lésbicas, e é uma produção enorme, assim, gigantesca, em tudo que ela significa, em tudo que ela nos impacta. E, né, a gente, né, como que só agora, né, ela fez os filmes com a Rita Moreira. Então tem muita coisa para cavucar, né? E aí, querendo ou não, também esses suportes tem essa ameaça também, né? O Super 8 às vezes é mais frágil, o vídeo também é mais frágil, né? Quer dizer, frágil porque é pequeno, pode se perder, né? Mas eu acho que, claro que o cinema amador pode contribuir muito, né, nessas coisas que a gente vai encontrando, mas eu acho que também é isso, né, as perguntas que a gente está lançando para esse repertório de imagens que a gente vai descobrindo. E aí eu só queria, quer dizer, no cinema amador também tem muito isso, assim, quer dizer, é uma linha, né, uma espécie de gênero do cinema, ou da imagem em movimento, da cultura visual, né, a gente tem muito que ampliar essa coisa da cultura visual, e é muito interessante como né, você tem uma série de canais do YouTube dedicados a essa desmistificação da maternidade, então vai também para essas mulheres que estão dentro de casa, né, às vezes elas a gente tem essa profissionalização, né, das influenciadoras, né, mas eu já vi muitos canais, enfim, quando eu estava naquela fase mais apertada, assim, do puerpério, eu assistia muito, assim, dessas mulheres que começam a falar de si, ainda desse formato que a gente pode chamar de amador, né? Liga a câmera e vou começar a falar. Depois, isso talvez progrida para uma profissionalização, né? Mas tem muito isso também, né? Quer dizer, como né, falar dessas coisas também vai ter muito a ver com virar a câmera para si, né? Que aí é outro caminho também dentro desse cinema, né? Produzido por, enfim, por mulheres, que não raramente as mulheres estão figurando também, né? Lidando com com experiências da própria vida, né, Marta? Você falou, né? Quer dizer, foi como mãe que estava amamentando, né? Essas coisas se cruzam muito, né? Também. Eu vou aproveitar para fazer perguntas para a Marta sobre o filme. Queria saber como é que foi. 2 perguntas que eu fiquei curiosa durante a tua fala, enquanto eu estava vendo o filme, né? Como que foi o processo de construir
esse filme, né? Como que foi roteirizar, como que foi escolher esses planos, enfim, como foi o processo de realização do filme mesmo. E eu fiquei super curiosa com esse filme, que tem uns 10 anos, com esse retorno. Não sei se tu pudesse falar um pouco mais pra gente desse, né, esse outro filme que a gente não assistiu, mas fazer alguma espécie de comparação. Fiquei muito curiosa com isso. Vanessa, eu aproveitei que tu tinha caído e dei um golpe aqui. Sim. Posso falar, Vanessa? Na verdade, eu não lembro bem, não, como é que eu fiz. Agora, eu me lembro assim que a gente fazia tudo muito em parceria. Então, tem vários outros filmes domésticos, né, das crianças pequenas. Tem um filme deles brincando, fazendo uma encenação no Chapeuzinho Vermelho e tal, que eu me lembro que eu fazia junto, pegava aquelas letrinhas de plástico para fazer os títulos, né? Não sei como é que chama aquilo. Então, era meio feito assim, a duas mãos, né? E eu acho que eu e o Estevão participamos, mas assim, de uma maneira geral. Mas eu me lembro que eu tinha um pouco essa coisa pragmática, né? Argumentos contra, argumentos a favor, organizar, né? Os pontos bons da amamentação, e aí, no caso, quis incluir alguma coisa que pudesse não ser tão boa assim, né? E em relação ao outro filme, né? Esse filme foi feito num contexto já de uma atividade didática, né? Eu falo trabalhava porque eu acabei de me aposentar, como docente do Instituto de Saúde Coletiva da UF, né? E o nosso principal cliente, né? Nossos alunos eram principalmente do curso de medicina. Aí a gente dava umas disciplinas chamadas trabalho de campo supervisionado, que era para os primeiros períodos de medicina, onde a gente discutia relações entre saúde e sociedade, como é que as pessoas se organizam para lidar com as questões de saúde, como é que elas identificam algum problema de saúde, etc. E eu sempre trabalhei com esses temas assim, saúde e comunicação, maternidade, gênero e saúde. E então, com um grupo de alunos, como a gente tem todo ano, no mês de agosto, a Semana Mundial da Amamentação, que é uma semana que tem um tema escolhido, né, e que vai ser trabalhado no mundo todo, e nas unidades de saúde de Niterói também era trabalhado esse tema, né? Então, acho que esse ano era aquele tema, a amamentação é um ato ecológico também, que discutia esses aspectos que não são discutidos da amamentação. Então, foi um trabalho com os alunos mesmo. Eu acho que a gente pegou uma filmadora de um professor, era tudo realmente assim, muito amador mesmo, a gente não tinha equipamento nenhum. E aí depois a gente procurou um pessoal aí da UF para editar, e era tudo assim, por favor, arranja aí, dá um jeitinho. E foi assim que a gente fez. Eu tenho esse vídeo, eu posso passar para o Rafael. Rafael, nem sei se você já viu depois, eu tenho até o original. E a gente usou em atividades de sala de espera das unidades de saúde, utilizou com os alunos também para discutir questões ligadas à amamentação, né? Na verdade, a gente produziu um bocado de vídeo, sabia? Tem que repassar isso para vocês. Não só eu, mas outros professores também fizeram muitos vídeos nessa disciplina Trabalho de Campo Supervisionado. Legal, acho que dá para. Vou passar para vocês isso. Tá mutada, Vanessa? Agora foi. Ah, não foi não. Não foi não, desculpa, foi a Nina que abriu. Desmuta, mas a gente não te ouve.
Você estava de fone antes? Não, né? Nossa, eu não sei. Agora foi, apareceu. Foi? Nem sei o que eu fiz aqui. Mas, enfim, tem alguns comentários aqui no chat. A Lívia, né, Cabreira, durante as discussões, ela falou que ela lembrou, né, do Proibido Nascer no Paraíso, da Joana Nin, sobre a proibição dos partos em Fernando de Noronha. É um filme que foi lançado esse ano. Manuela Veloso Passos, ela fala, né, que pensando na preservação de filmes, né, com todos os desafios, torna ainda mais urgente isso de pensar em outras perspectivas de histórias e quais filmes deveriam ser priorizados. E tem uma pergunta do Rafael de Luna, que ele fala que na experiência do Lupa, as mulheres são maioria, né, no papel, o de doadoras, de mantenedora dos acervos familiares, e quase sempre, né, recebe filmes guardados por filhas e netos de pais e avós cineastas amadores. O que vocês pensam disso, né? Essas mulheres, geralmente, elas têm esse papel de guarda, né, desses filmes. São as doadoras e as mantenedoras. Eu acho isso é bem comum, assim, na minha lida também com filme doméstico, eu só vi, a maioria das vezes eram mulheres, e um ou outro homem que eu encontrei não queria depositar no arquivo, queria ficar com eles. Enfim, aí a gente pode entrar dentro dessas tópicas, né, enfim, da domesticidade, da história familiar, quer dizer, como claro que a gente não quer criar, né, lugares estanques para o feminino e para o masculino, mas isso eu percebo muito, assim, das mulheres tomando conta da história familiar, organização de foto, organização de álbum, levar os filmes para os arquivos. Isso é bem forte. Isso é bem forte. A minha experiência é semelhante também, né, por esse papel, né, desempenhado pelas mulheres que com mudanças não se alterou tanto assim, né, desde que a gente tem essa separação entre público e privado, né, já de alguns séculos. Até hoje, óbvio que houve mudanças, mas foi muito mais no sentido das mulheres também se inserirem, ainda que precariamente, ainda que perifericamente na vida pública, do que uma divisão de fato da vida doméstica, né, com muitas exceções, mas falando de maneira geral, né, é isso que a gente percebe. Então, são essas mulheres que vão lidar com tudo relacionado à casa, né? E, inclusive, desmontar as casas daqueles que se foram. Né? Então, né, é meio que responsabilidade das mulheres cuidar da memória da família, né? Se a gente vai olhar né, com quem ficam os álbuns, quem que faz as árvores genealógicas, né? Enfim, quem desmonta essas casas, né? Até porque quem cuida, né, quem cuida dos idosos, né? Então quem vai ouvir essas histórias e entender a importância disso, quem vai saber que esses acervos existem, né? Isso tem a ver com essa, né, com essa construção social mesmo, né, de papel, os papéis de homens e mulheres na sociedade. Então, a minha experiência tem sido isso também, embora não com o cinema amador, né, mas a minha experiência tem sido essa também, mesmo no cinema profissional. A minha experiência também é bastante essa, principalmente quando não envolve dinheiro. Quando envolve dinheiro, a história já começa a ficar diferente, né? Mas quando não envolve, basicamente
as mulheres, né? E no caso do cinema de mulheres, são, né, são essas mulheres constituindo também o seu próprio acervo, né? Porque sabem que não vão ser valorizadas pelas instituições, boa parte delas, pelo menos, né? Então, também a constituição e a tentativa de uma organização e de uma preservação ou disponibilização do próprio acervo, né? Na medida das suas possibilidades também. E eu só queria complementar, né? Quer dizer, o quanto também essa construção social vai engendrando os desejos, porque não é sem dificuldades que se mantém essas coisas também, né? Em detrimento de todo o desinteresse, né? Que às vezes a família toda tem um desinteresse pelo material e vai cuidar, porque dá trabalho, né? Não é raro a gente ver grandes projetos de restauração que são capitaneados por filhas de cineastas, né? Quer dizer, às vezes também, né, a despeito de todo o desinteresse, né, as diretoras vão cuidar dos seus arquivos, né, para mostrar também o quanto isso gera de trabalho, né? Também é muito trabalho, né? Eu também pesquiso, né, acervos de filmes amadores, e o que eu também tenho observado é que nas instituições arquivísticas brasileiras há muito poucos acervos de filmes amadores feitos por mulheres, né, especialmente até meados ali do século XX. No caso dos filmes domésticos, por exemplo, as mulheres elas aparecem nessas filmagens, mas sempre pelo olhar do homem, né, do patriarca da família, do que ele julga ser importante constar ali nos registros de memória da família. Eu queria que vocês comentassem um pouco, né, sobre essa relação entre tecnologia, poder econômico e gênero. Quer falar, Nina? Eu só para comentar, é curioso isso, né? Porque nas propagandas dos anos 20, dos equipamentos amadores, né, que é muito essa tópica, né? O álbum de família em movimento, rememore os seus momentos, grave os primeiros passos do bebê, enfim. É todo um imaginário em torno da mulher. São mulheres que aparecem filmando, e aí a única com um homem é no jogo de futebol. Porque a gente tem, travei, ao mesmo tempo que a gente cai. Tô ou não tô? Acho que eu travei. Se alguém quiser... Não, era só um comentário, né? Quer dizer, porque pensando também nisso eu não sei dizer realmente... Isso eu acho, no campo do cinema amador, você não tem uma... Tô caindo, né, gente? Será que a Nina quer falar? Porque eu acho que eu tô caindo. Vocês têm que me dizer se eu tô online ou eu tô... Vocês estão caindo. Acho que eu travei. Tá indo e voltando. Mas parece que agora foi. Então, falo eu e aí, vamos ver se ela consegue, né, resolver a conexão. Eu fiquei morrendo de medo aqui, começou a chover um pouco antes do debate, falei, lá vou eu ficar caindo, por enquanto tá tudo certo, mas nem vou falar sobre, não vou elogiar ainda, porque ainda temos um tempinho aqui. Se a gente pensar, né, quem tinha... e aqui vou falar de tanto do amador quanto daquele com pretensões mais profissionais, né? Se a gente pensar quem tinha dinheiro para adquirir esse equipamento. Quem tinha dinheiro para adquirir esse equipamento era quem trabalhava fora. Se a gente for para várias décadas atrás. E mesmo
mais recentemente, a gente sabe que existe uma desigualdade salarial, né? Então, em muitos casais constituídos por homens e mulheres, a gente vê uma tendência dos homens ganharem mais do que as mulheres, né? Mesmo quando exerce a mesma profissão, mesmo quando não há filhos envolvidos. Então, essa questão né, a gente está falando de uma produção cultural que depende da tecnologia, que não existe sem ela, e aí o acesso aos meios de produção, né, já começa como uma questão que se coloca, né? A divisão do trabalho, né? Se esse cinema vai ser feito, né, pensando num cinema amador, num cinema doméstico, e a gente sabe que tem uma divisão extremamente desigual até hoje, né? Quem ia ter tempo de pegar a câmera e filmar esse doméstico? Ia ser o homem ou ia ser a mulher? Né? A mulher lá enlouquecida com, né, com sei lá eu quantos filhos, e mais a limpeza e a cozinha, né, e comida e tudo isso, e não eram as mesmas atribuições que caíam sobre os homens. Então, isso também é uma questão, né, de quem fazia essas imagens domésticas, né? E quando eram filmes amadores sobre pessoas públicas, bom, aí que a gente tem, né, muitos homens filmando mesmo, né? Num cinema que se pretendia, né, ou que foi mais profissionalizado, até chegar no momento de poder pleitear recursos e conseguir recursos em um país com a instabilidade que marca o nosso, precisava ter contatos, precisava ter um mínimo de experiência, né? E aí quem tinha condições de ter isso? Então essa questão, né, do acesso à tecnologia, poder e gênero são totalmente interligados, né? Mas vamos ver se Lara já conseguiu voltar, acho que sim, né? Enfim, estava comentando das propagandas, né? Um pouco para lidar com de novo com esse imaginário de quem cuida das imagens e como supostamente essas câmeras estavam voltadas para essas imagens da família. E, enfim, eu acho que com certeza quem produzia mas eu ainda tenho muita dúvida, assim, né? Porque a gente no cinema amador tem essa coisa do... Você não consegue quantificar, né? Porque não é da ordem do cinema, é da ordem enfim, né? Então, eu acho que, claro, com certeza devia ser uma produção muito mais masculina, mas se a gente tivesse, assim, esse poder enorme de pesquisa dentro do... Acho que a gente acharia muitas mulheres que produziram, né? Por isso que eu acho que tem né, esse fôlego, né? E eu acho que também instituições como o Lupa que sinalizam para, quem tiver, tem interesse, pode trazer, isso importa, isso é legal, enfim, em países onde essa estrutura de arquivo de pesquisa é muito maior, você encontra, né, esses acervos, esses arquivos produzidos por mulheres mais organizados, enfim, mais disponíveis. Eu acho que sim, com certeza devia ser uma produção menor. Eu acho que para mim tem uma coisa muito, que aí eu acho que socialmente também isso é muito forte, que é o que é empunhar uma câmera, né? Esse gesto de você pegar, né? Que tipo de confiança é criado, né, entre homens e mulheres desde da sua tenra infância, né, para ter esse papel ativo. Porque eu vejo muitos cineastas, tem muitos, né? Comecei pegando a câmera do meu pai. Eu ganhei uma câmera do meu pai eu fico pensando, né, quer dizer, a gente sabe, né, como mulher, esses gestos de confiança, o que nos cabe, né, a força maior, talvez, que a gente tenha que fazer para empunhar uma câmera, não sei, desde pequeno ali, talvez, enfim, já estou viajando, mas eu acho que se a gente tivesse, né, uma superpotência de pesquisa, acho que a gente ia encontrar bastante coisa ainda produzida por mulheres, assim, nessa seara amadora, se a gente tivesse enfim,
Se o mundo mudasse, centro de pesquisa do cinema amador com muito dinheiro, muitas máquinas, muitas bolsas, mulheres em todos os estados do país, ia ser uma loucura. Não, com certeza. É que eu tenho observado também, né? Eu pesquiso, por exemplo, um acervo de filme doméstico feito por um cineasta, né? Por um homem, ele fez suas imagens entre a década de 40 e 70. E durante uma entrevista, né, a filha desse cineasta amador, ele fala que a família, por exemplo, ela ia muito à praia, que o pai que gostava de filmar a família, porém, se, por exemplo, a esposa dele surgia em cena de biquíni, o foco da câmera rapidamente mudava de sentido, né, para que o corpo dela não aparecesse. Então, nisso também, alguns desses filmes há um apagamento desse corpo da mulher, né, um controle, uma exclusão desse corpo feminino. Talvez se encontrasse essas imagens de mulheres, a gente teria outras imagens também desse período. E aí, mais uma pergunta aqui para Marta. Marta, eu queria que você falasse, né, da importância, além da importância, né, do leite materno, o filme traz alguns temas, né, como a pobreza, a desnutrição, o desmame precoce, essa propaganda para o uso do leite artificial, a pressão estética sobre o corpo, né, a desigualdade das mulheres frente ao mercado de trabalho. Você acredita que a realidade apresentada é a mesma ou muito parecida com a de hoje? As mulheres, elas ainda vivem nesse contexto social e cultural, né? Qual que é a importância dessa reflexão, tanto para a época quanto para os dias atuais? Eu acho que pode estender as perguntas também, né, para a Laila e para a Nina, para a gente caminhar para o fim. Não, eu vejo mudanças e vejo permanências, né? Claro, em termos de desigualdade social, é óbvio, né? Quando você vê pessoas comendo osso, né? Fazendo o almoço de pé de galinha, etc., a gente vê como ainda temos esse problema, né? Agora, em termos das camadas médias da população, é uma coisa interessante, né? Porque na época que esse filme foi produzido, por exemplo, eu tive dois filhos, ainda estava na faculdade de medicina. A terceira, Isabel, essa que foi recém-nascida lá para São Roque, ela foi já com um mesinho, né, de vida, eu já estava formada. Mas então, como médica, eu tinha direito a receber de propagandistas, né, da Nestlé, basicamente, durante desde a época que o neném nasceu, eu recebia mamadeira, recebia leite, recebia potinho. Naquela época se usava dar uma água açucarada para a criança, então recebia esse açúcar, etc. E eu amamentei os meus filhos, eu não usava, eu doava esses produtos. Mas eu me lembro que até eu era fora da curva, né? Quer dizer, dentro da faculdade de medicina, no meio médico, por exemplo, eu era um ser fora da curva a partir do momento que eu tive partos normais, que eu amamentei meus filhos. E quando a minha filha, a terceira filha, né? Nós fomos para Salvador, ela era recém-nascida, quando eu amamentava em público, eu também chamava a atenção, uns olhares esquisitos, porque quem amamentava nessa época eram as camadas mais pobres da população, e elas amamentavam por motivos distintos, por não ter dinheiro para comprar leite em pó, porque esse ideal do leite em pó, aquela carinha daquele bebê, né, que aparecia, isso permaneceu durante muito tempo. E depois, então, essa situação foi se invertendo, e depois você começou a ver mais mulheres das classes médias amamentando do que pessoas pobres, né? E isso, hoje em dia, você pode dizer que tá misturado, né? Mas algumas coisas ainda permanecem. Essa ideia do leite fraco, por exemplo, isso assim, olha, como eu te falei, eu trabalhei com um pediatra do século XIX, fim do século XIX até início do XX, e que ele
esbravejava contra leite artificial, dizia que a mamadeira matava, esbravejava contra as chupetas, ele confiscava as chupetas das crianças que frequentavam lá o Instituto de Proteção e Assistência, botava num quadro no corredor, e são as duas mais longas permanências que a gente vê. O uso de chupeta, nenhum pediatra, nenhum dentista, nenhum fonoaudiólogo conseguiu erradicar essa prática das chupetas, e o leite em pó, né? Isso ainda está no imaginário como um leite forte, aquele leite branquinho, que vem com aquelas palavras enriquecido, né? De ácido fólico, de ferro, de não sei o quê. Então, são as longas permanências, né? Mas o que a gente vê também é que as mulheres, desde há muito tempo atrás, queriam exercer esse direito e essa possibilidade de não aumentar, né? Na verdade, as respostas dos médicos foram respostas, né, às iniciativas delas. Quer dizer, aqui eu vejo uma atividade das mulheres muito forte, né? Elas não eram passivas, elas estavam tentando buscar alternativas para as suas vidas, e os médicos correndo atrás, dizendo, não, mas vocês têm que amamentar. E aí cada época teve a sua motivação, né? Agora, as motivações são outras, por exemplo, essa questão ecológica é uma coisa bastante recente, né? Imagina você falar numa motivação ecológica para a mulher amamentar na década de 20, 30, né? Então, mudam as motivações, mas as tensões, eu acho que se mantêm. Então, né, agora encaminhando para o fim, vamos às últimas considerações, né? Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, se alguém também tiver algum comentário, pode deixar no chat. Eu só tenho a agradecer pelo convite, né, desejar longa vida à Lupa e a semana, né, e as pesquisas, né, sobre cinema amador que são tão importantes, né, dizer que fiquei muito feliz de estar aqui nessa mesa com mulheres que eu admiro por diferentes razões. Adorei conhecer a Marta cineasta, que eu não conhecia. Conheci a Marta professora, a Marta médica, a Marta cineasta, ainda não conhecia, quero conhecer mais dessa filmografia, fiquei bem instigada, né? E várias das discussões que a gente teve me remeteram a um livro, né, chamado Minha História das Mulheres, de Michel Perrault, né, que vai falar dessa questão dos arquivos, né? Ela não vai discutir cinema, não vai discutir audiovisual, mas vai discutir justamente essas fontes, né, como fazer essas histórias das mulheres e coisas que a Laila trouxe na última fala dela, né, que é o esforço de mostrar que essa produção, né, dos comuns, né, de quem ficou na esfera privada tem valor, né, de que formas de produção como diários, por exemplo, né, tem valor, e acho que dá para a gente fazer paralelos bem interessantes com coisas que a gente já comentou aqui. Então foi uma obra que eu lembrei que achei que valia a referência a esse Minha História das Mulheres, né, Michel Perrault. Mas muito obrigada, adorei, obrigada pelo convite, obrigada pela conversa. Também agradeço demais, enfim, estar aqui com a Nina também, que esse trabalho que a Nina tem feito, né, de sedimentar, de publicar, a Carla Holanda também, é muito importante, são os livrinhos livrinhos não, né, os livrões que ficam aqui na minha mesa, e fazer esse cruzamento, né, eu acho que do cinema amador com o cinema de mulheres, né, o cinema feminista, eu acho que a gente tem que alargar, né, não são nichos, né, eu acho que quando a gente está nesse esforço, né, de construir esse campo, e aí eu ouvi a Marta falando também, né, como uma médica, cineasta amadora, mas também um filme que traz tanta questão, Marta, e aí como também a Nina falou, né, acho que questões
o documentário também, né? Quer dizer, como é que um filme que vai agenciar uma questão feminina, né, vai também agenciar esses depoimentos, né? Eu acho que é um filme extremamente rico, assim, para pensar muita coisa, e agradeço muito estar aqui, e acho que o Lupa também já está exercendo um papel muito importante, assim, né? Como um espaço de acolhimento e também de permitir que esses materiais sejam digitalizados e que circulem, né? Quer dizer, a gente está aqui discutindo porque o Lupa conseguiu digitalizar esse filme, a gente conseguiu assistir ele online, e com certeza a gente vai espalhar esse filme com muito mais facilidade, né? Ele já estando, né, digitalizado, vai poder usar em sala de aula, vai poder usar, né, em mostra, né? E os pesquisadores vão poder ter acesso, que eu acho que é uma das grandes vantagens da digitalização, né? Nesse momento também, né, a pandemia também intensificou, né, esse contato. Acho que é a parte boa, né, essa parte boa também da gente poder estar aqui, cada uma numa cidade, né, são as coisas boas, né, que a pandemia acabou incentivando, assim. Então, eu queria só reforçar esse agradecimento, assim, e valorizar a pesquisa, né? Enfim, a gente está num momento meio difícil para pensar nisso, mas aí eu acho que a universidade e as agências de pesquisa, né, os trabalhos de mestrado, os trabalhos de doutorado são fundamentais, assim, para esse campo, né? Tanto para o campo do cinema amador, quanto o campo do cinema feminista, quanto o campo né, na produção de mulheres, né, enfim, sem a universidade é muito difícil dar forma e continuidade para essas pesquisas. É isso. Posso falar? Posso falar? Eu queria também agradecer muito essa oportunidade. Eu nunca imaginei assim, que um trabalho feito de uma maneira tão amadora, tão despretensiosa, né, pudesse se transformar num tema, né, de debate e numa fonte, né? E aprendi muito aqui com vocês, adorei as intervenções da Lila, da Nina, e agradecer a Vanessa também, eu achei ótimo, gostei muito. Vou passar para vocês o outro vídeo também, tá? Obrigada. Então, vamos ficando por aqui. Mais uma vez, né? Queria agradecer a presença de todos. Muito obrigada, Marta, Laila, Nina. Obrigada também ao Lupa, né, pelo convite para mediar esse debate. E fazendo rápido, né, compilado da programação, na última sexta-feira, dia 15, tivemos um debate, né, sobre os desafios e perspectivas da digitalização de filmes de pequeno formato no Brasil. Então, quem não conseguiu assistir no dia, quer rever ou indicar para os amigos, é possível acompanhar as discussões tanto no YouTube do Centro de Artes UF, quanto no YouTube do Lupa. A conversa de hoje também ficará salva nesses dois canais. E convido a todos, né, a assistirem até a próxima quinta-feira, dia 21, os 5 filmes amadores digitalizados pelo Lupa para essa Semana do Cinema Amador, disponíveis na plataforma do Polo Audiovisual da Zona da Mata de Minas Gerais. Então, uma boa tarde e até a próxima.